nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus. Em seu nome, o inferno treme. Em seu nome, os coxos andam. Em seu nome, os cegos veem. Em seu nome, os mortos vivem. Em seu nome, Jesus, há poder, sim, Senhor. Há poder pra curar, pra libertar, pra sarar. Há poder em seu nome. Há poder em seu nome. Nós cremos em ti, Jesus, num Deus vivo que cura, um Deus que nos liberta. Nós cremos em ti, Jesus, que há poder no teu nome, Jesus, e não há outro igual a ti. Nós exaltamos e glorificamos ao teu santo nome, pois há poder em seu nome. Há poder em seu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, Tatá. Boa noite, pessoal que estava tocando aqui. Boa noite para vocês que estão nos assistindo. Paz seja convosco. Obrigado, Karen. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Nós estamos adorando o Senhor porque Ele é bom. Nós estamos adorando o Senhor porque nós entendemos que não há um Deus como o nosso Deus. Nós o adoramos porque nós viemos dele e sabemos e entendemos que fomos criados para a adoração e glorificação do Senhor. Por isso, Pai, nesse momento nós oramos. Espírito Santo de Deus, fale aos nossos corações através da Tua palavra que será ministrada por mim. Usa minha vida, Espírito Santo, usa minha voz. Fale ao meu coração, para que através de mim, a ministração da Tua santa palavra alcance o coração da Tua igreja, dos Teus filhos. Falando, Deus, não aquilo somente que nós queremos, Pai, mas aquilo que nós precisamos. Alcance o coração de cada um. Oramos, Pai. Oramos, Espírito Santo. Faça a Tua vontade nesse momento. Continue falando conosco, Pai. Continue nos ajudando, Espírito Santo, a entender a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor às nossas vidas. Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 25. Aleluia. Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 25. Nós vamos falar sobre a história de uma mulher muito corajosa
E que a vida dessa mulher, as atitudes que essa mulher teve, trazem para nós grande ensinamento, trazem para nós grandes lições. E a principal delas, eu quero que você guarde isso no seu coração desde o início, é ir até Jesus. Nós temos falado sobre convicção, ter certeza, e o tema dessa mensagem é: a decisão é minha. Se você puder, já coloque aí no chat: a decisão é minha, o BO é meu. Eu tenho que saber resolver as situações, eu tenho que entender que os momentos vêm, as situações acontecem, eu preciso tomar decisões, mas nem sempre serão decisões fáceis de serem tomadas. Mas como eu disse, nós vamos falar de uma mulher em que estava numa situação complicada, num momento muito difícil da vida dela, e ela tomou uma decisão muito certeira de ir até Jesus. E essa é a nossa principal, é a maior decisão de nossas vidas, é quando nós entregamos o nosso coração para Jesus. Então me acompanhe nessa leitura, Marcos capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 25, o título é Jesus e a mulher doente. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia, havia gastado tudo que tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Versículo 27. Ela havia escutado falar de Jesus, então entrou no meio da multidão e chegou por detrás dele. Tocou na sua capa, pois pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Logo, o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído o poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem foi que tocou a minha capa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo como esta gente está te apertando de todos os lados e ainda pergunta: quem fez isso? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver a quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, e contou tudo. E Jesus disse: minha filha. Essa palavra é maravilhosa, essa frase é maravilhosa. Jesus disse para ela: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz, você está livre do seu sofrimento. Ah, meu irmão, como essa mulher foi corajosa. Tá, eu não sei quanto a você, mas eu gosto demais dessa história, muito. E todas as vezes que eu leio esse texto, que eu leio essa história, eu consigo entrar, como se eu entrasse realmente na Bíblia e começasse a viajar em tudo que aconteceu, sabe? Quando você está fazendo uma leitura, aí você começa a imaginar os personagens e começa a construir toda aquela situação, como se verdadeiramente você estivesse ali. Quando eu leio essa história, eu me vejo ali. E aquela mulher, ela foi muito corajosa. Ela nos dá muitas lições, sabe por quê? Ela tinha muitos motivos para desistir da vida. Ela tinha muitos motivos para simplesmente esperar a morte chegar, para simplesmente esperar até que um dia essa hemorragia acabasse com a vida dela. Porque era uma doença grave. Naquela época era uma hemorragia muito séria. A Bíblia diz que há 12 anos ela estava sangrando. Pensa, irmão, o nível, a anemia que essa moça já estava sofrendo. E segundo a lei daquela época, uma mulher que estivesse na situação que ela estava, com hemorragia, ela não podia ter contato com as pessoas, ela não podia se aproximar das pessoas. E um dos primeiros motivos em que poderia, na verdade, ter feito com que aquela mulher desistisse da vida e pensasse: eu vou esperar a morte chegar, foi essa doença grave. Muito tempo, irmãos. E talvez nesse momento você pode pensar: há quanto tempo você está padecendo, talvez até por uma enfermidade? Quanto
quanto tempo você está sofrendo por uma diabetes, uma hipertensão, talvez um câncer, depressão, que é uma enfermidade. Essa mulher já sofria há muito tempo. Um segundo motivo que ela tinha para desistir da vida, esperar a morte chegar sem fazer mais nada, depois de tudo que ela tinha feito, porque ela vivia isolada. E é muito ruim solidão. É muito ruim quando você está num lugar, talvez uma festa, e você vê um bolinho, você vê um grupinho, uma panelinha, e você nunca consegue se aproximar, você nunca consegue chegar perto das pessoas, você se sente isolado sempre. Aí a gente pensa, mas será que é minha roupa que está estranha? Será que é meu cabelo? Por que eu não consigo me aproximar de ninguém? Por que ninguém fala comigo? E aquela mulher, ela estava isolada desde então, desde quando aquele problema começou. Então ela, além de estar com uma doença muito séria, ela estava isolada, porque pela lei ninguém podia chegar perto dela, porque uma pessoa que tocasse numa mulher, no estado em que ela estava, ficaria impura, então ninguém podia tocar nela. Um terceiro motivo que podia fazer aquela mulher desistir da vida: primeiro, ela já estava doente, não tinha cura, nenhum dos médicos podiam fazer nada. Segundo motivo, ela estava isolada, não tinha ninguém para falar com ela. Não desiste não, as coisas vão melhorar, vai aparecer um médico. Não tinha ninguém para dar uma palavra de apoio para ela. E nós sabemos o quanto isso é importante, nós precisamos. De repente você está em casa lá, aí chega aquela mensagem: tem de bom ânimo, o Senhor é contigo. Ou aquele emoji, aí fica feliz, vai dar tudo certo. Isso muda o nosso dia, isso é muito bom. E essa menina, ela não tinha nada disso, ela estava isolada, era ela por ela. Terceiro motivo, ela não tinha dinheiro para mais nada. Zerada a conta dela, não tinha mais dinheiro. Tudo, a Bíblia, nós acabamos de ler, todo o dinheiro que ela tinha, ela gastou para conseguir uma cura. E os médicos, uma passava para outra e passava para outra, e talvez um remédio da época, não sei. Todo o dinheiro que ela tinha acabou. Muito doente, sem amigos, sem dinheiro. Irmãos, ficar desempregado não é fácil. Você querer comprar aquele tênis legal, aquela roupa legal, você querer fazer uma coisa bonita no seu cabelo e não ter dinheiro. Você realmente às vezes querer comer uma coisa simples e não ter dinheiro. Como é difícil passarmos por essa situação da falta de dinheiro. A gente se sente tão impotente. Estamos na pandemia, infelizmente, quantos pais de família perderam o emprego, mães de família, quantas pessoas deixaram de fazer tantas coisas porque estão desempregadas, quantas pessoas até deixaram de sonhar: eu não tenho mais emprego, o que vai ser de mim? Quantas pessoas, meu irmão, você não sabe, eu não sei, mas pode ser que agora, exatamente nesse instante, tem alguém em casa chorando por não ter o que comer, chorando porque as contas estão chegando e não tem dinheiro para pagar, chorando porque o salário está atrasado. A vida financeira, ela mexe muito com a gente. E sabe, essa menina então, ela passou por isso também. Estava doente, não tinha amigos, não tinha dinheiro, tinha tudo para desistir da vida. E talvez um desses motivos seja o seu. Como eu falei, talvez você está doente. E sabe, é uma coisa muito séria. Mas por muito tempo a depressão, ela foi vista como frescura, foi vista como mimimi. Quantas vezes eu já escutei: ah, mas fulano não tem motivo para ter depressão, tem tudo na vida, tem dinheiro, compra a roupa que quer, tem depressão por quê? Já escutou, Tatá? Depressão é frescura, é mimimi. Quantas vezes? E se você pesquisar sobre a depressão, ela é uma enfermidade completamente fisiológica, onde há falta de substâncias no nosso organismo que nos dão alegria, que nos dão prazer, que nos dá entusiasmo, vontade de levantar. Depressão é uma enfermidade. Então eu quero dizer para você que independente da enfermidade, preciso profetizar isso sobre a sua vida, porque nós somos boca de Deus. Independente da enfermidade, o Senhor, Ele é cura na sua vida.
O Senhor é refrigério na sua vida. E sabe, como eu falei, talvez a depressão, porque é uma enfermidade que a gente tanto ouve falar e é tão séria. Talvez você está passando por isso, se sente sozinho, desempregado. Por todas essas coisas, aprenda com essa mulher nessa noite, com a história dessa mulher. Ela podia ter deixado tudo isso, ser mais forte do que a determinação que ela tinha para viver. Nós estamos falando de convicção. E como eu disse, o tema da mensagem é: a decisão é minha. Mais uma vez, se você puder, coloque aí no chat: a decisão é minha. Aleluia. E tudo isso que essa mulher passou, enfermidade séria, falta de amigos, solidão, isolamento, falta de dinheiro, situações que talvez você esteja passando, que você passou, talvez nem pelas três, talvez você está passando por uma delas e está sendo motivo suficiente para você querer largar a fé, querer largar Jesus. Entenda isso nessa noite. Aquela mulher, ela ouviu falar que Jesus estava passando por ali, perto de onde ela estava. E ela então vai nos ensinar 6 lições. Ela nos ensina 6 lições. A primeira, aliás, aquela mulher tomou 6 decisões. Quando ela ouviu falar de Jesus, lembre-se de tudo que eu te falei no início, de como ela estava, deprimida, doente, isolada. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela tomou 6 atitudes. A primeira dela, se interessou pelo que ela ouviu falar de Jesus, porque ela não podia ir até Jesus, nos lugares onde Jesus estava. Mas de repente ela ouviu falar de uma mulher que estava no templo, com a mão mirrada, e Jesus chamou aquela mulher para o meio e curou. De repente ela ouviu falar de um casamento que Jesus foi, e ali naquele casamento, quando o vinho acabou, Jesus transformou milagrosamente a água em vinho. E era o melhor vinho que tinha naquela festa. Provavelmente ela ouviu falar dessas coisas. E a segunda coisa, a segunda atitude que ela teve, que nós aprendemos, é que ela acreditou no que ela ouviu falar de Jesus. Ela se interessou, as pessoas começavam a falar, ela ouvia: Jesus curou um leproso, Jesus transformou água em vinho, Jesus curou a mulher da mão mirrada, a mulher encurvada. Ela foi ouvindo e foi se interessando por tudo que ela ouvia falar de Jesus. E ela acreditou. Meu irmão, não adianta você assistir 1000 pregações no YouTube, do pregador que você gosta, se você não consegue acreditar que o mesmo Jesus que operou na vida das pessoas da Bíblia, ou das pessoas a quem te fala, pode fazer na sua vida. Ele curou essa mulher, Ele cura você também. Aquela mulher, ela decidiu acreditar. Primeiro ela quis ouvir, ela não deu as costas, ela não ignorou o que as pessoas falavam de Jesus, ela achou interessante e ela acreditou. A terceira coisa, a terceira atitude que ela teve, ela bateu um papo com ela mesma. Ela pensou: esse B.O. é meu. Eu estou doente, não tenho dinheiro, não tem ninguém aqui para me ajudar, mas eu preciso fazer alguma coisa. E quando ela ouviu falar de Jesus, ela decidiu acreditar em tudo que Ele fez. Ela decidiu: comigo não vai ser diferente. Ele vai fazer também na minha vida. Ela falou: olha, eu vou até Jesus, eu vou até Ele, eu vou tocar nas vestes dEle. Talvez porque ela pensou: não posso tocar, porque se eu tocar Ele, Ele vai ficar impuro. Afinal de contas é a lei. Mas ela disse: eu vou até lá. Ela teve um papo com ela mesma. A quarta coisa, ela decidiu ir até Jesus, mesmo sabendo do risco de ser denunciada, das pessoas decidirem apedrejá-la. Afinal, ela era uma mulher enferma, que não podia tocar em ninguém, mas ela decidiu ir. A quinta decisão que ela tomou, ela foi. Às vezes a gente toma a decisão de chegar até a igreja. Aí, quando estamos aqui na igreja, estou desanimado. Esse louvor está chato. A decisão de vir à igreja não vai mudar a sua vida, não muda a minha vida. Mas é que a mulher, ela decidiu ir até Jesus. E quando ela vai até lá, ela decide: eu vou continuar a ideia que eu tenho, eu vou tocar nas vestes de Jesus. Ela tocou nas vestes de Jesus, porque
porque ela teve um papo com ela mesma. Ela sabia, eu tenho um BO na minha mão, eu tenho que resolver meu problema. E se eu ouvir falar que Jesus cura, se eu ouvir falar que Ele fez tantos milagres, eu acredito que Ele faz, comigo não vai ser diferente. E sabe o que é muito interessante? Ninguém falou para ela que se tocar nas vestes de Jesus poderia acontecer alguma coisa. Não, ela simplesmente decidiu. Sabe, irmãos, porque tudo que ela ouviu de Jesus alimentou a fé dela. Não sei há quanto tempo você está aqui na igreja, mas o que nós ouvimos de Jesus tem que alimentar a nossa fé todos os dias, de que Ele não mudou, de que Ele é bom e que a misericórdia dEle é para sempre, não muda. O que Deus tem para fazer nas nossas vidas, assim como Ele fez naquela mulher, dependeu somente da fé dela, então depende da sua fé. E assim, essa atitude dela, ela foi corajosa, porque quando ela tocou nas vestes de Jesus, Jesus para a multidão. Afinal, muita gente queria um milagre, muita gente queria algo da parte de Jesus, e Ele então parou, para tudo. Alguém me tocou, e aquela mulher pode ter se assustado, sim, afinal ela sabia que isso não podia acontecer. Uma mulher impura na situação dela não poderia tocar em ninguém. E os discípulos, como assim, Jesus? Tem um monte de gente aqui, claro que alguém te tocou. E Ele falou, não, foi diferente. Sabe, irmãos, outra coisa que eu aprendo muito importante, um ensino valioso. Jesus, Ele conhece cada um de nós, assim, em detalhes, porque Ele nos formou. No meio de milhões de pessoas, Ele conhece o som da nossa voz, o som das nossas palmas, o fio de cada um dos nossos cabelos. Então, quando Ele falou, essa mulher me tocou diferente, porque muitos podem querer estar perto de Jesus, mas Ele sabe quem quer realmente a presença dEle. A decisão é minha de querer ir até Jesus, de querer conhecer Jesus, não de ser um religioso, não de cumprir uma tabela, de estar nos cultos, não, mas de querer conhecer Jesus, saber quem Ele é. De todas essas lições que essa mulher nos ensina, da coragem. Ela ouviu falar de Jesus, ela se interessou por quem era Jesus. A mais interessante, ela foi até Jesus. E quando ela foi até Jesus, a vida dela mudou. Uma mulher que poderia simplesmente esperar a morte, uma mulher que poderia simplesmente dizer sobre todos os problemas que ela tinha: estou doente, não tenho amigos, não tenho família, não tenho dinheiro. Poderia ter colocado tudo isso nos ombros dela e dizer, eu vou esperar a morte. Ela tomou uma decisão, ela disse, a decisão é minha. E ela estava convicta do que iria acontecer na vida dela. Ela falou, quando eu tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. Ela não perguntou para ninguém, ela não teve dúvidas. A Bíblia é muito clara. Ela não ficou, e se eu tocar nas vestes dele? E se não, se eu tocar nas vestes dele, o desafio dela era só chegar até ele. Mas quando isso aconteceu, eu sei que eu vou ser curada. E ela foi curada. Sabe por quê? Porque o que ela ouviu de Jesus foi suficiente para fortalecer a fé dela. E é isso, e é assim que nós temos que ser, irmãos. Ler a palavra do Senhor, nos alimentar da palavra do Senhor, e isso fortalecer a nossa fé, encher o nosso coração pelo desejo de conhecer Jesus. Não é só andar com Ele, não, ser um religioso que vem na igreja e pronto, não. Eu tenho intimidade com Jesus. Jesus é mais importante na minha vida do que qualquer outro alcance de bens materiais, embora isso seja muito bom. Mas nada na nossa vida pode substituir a presença de Jesus. A vida daquela mulher mudou, e eu quero que você guarde essa palavra no seu coração e coloque em prática. Quando você pensar nos problemas que você tem enfrentado, que você tem vivido, e te faz querer largar Jesus. Sim, porque a maioria, talvez a grande maioria das pessoas, elas saem da igreja e elas dizem, eu não quero mais congregar, eu não vou mais para a igreja, e colocam os problemas. Só que acabam deixando Jesus. Elas viram as costas para Jesus, porque não querem mais saber como estar na presença dEle, como é chorar na presença dEle, como é se constranger diante da beleza da santidade do Senhor. Não é abandonar a igreja, acabam virando as costas para Jesus. Mas quando nós entendemos quem é Jesus em nossa vida, é impossível abandoná-lo, é impossível deixar Jesus.
porque Ele nos criou para Ele, para adorá-lo, para glorificá-lo. Dias difíceis nós passamos, sim, passamos por aflições, mas em todas elas o Senhor está conosco. Em todas elas o Senhor nos faz vencer, nos faz mais do que vitoriosos. Nós temos que ter essa convicção de que o céu é o nosso lugar e é para lá que nós iremos. Eu ouvi essa frase de um pregador que eu gosto muito, de que o céu, ele não é só o meu destino, o céu é a minha origem. Eu vim de lá e o Senhor, Ele tem pressa, Ele deseja um dia para que novamente estejamos com Ele. E nesse momento eu quero orar por você, gostaria que você fechasse seus olhos. Eu gostaria de orar para que você, talvez que esteja desanimado, volte a ter essa convicção de que Jesus é o centro das nossas vidas, é o mais importante. Volte a ter essa convicção do quão importante o Senhor Jesus é em nossas vidas. Pai, nós oramos a Ti, Senhor. Nós oramos a Ti porque o que nós ouvimos do Senhor, a palavra do Senhor fortalece a nossa fé. Queremos dizer que Te amamos, que Te adoramos, que reconhecemos o Teu sacrifício na cruz e que nós não queremos perder, não queremos Te perder, não queremos perder o desejo pela Tua presença, Pai. Oh, Senhor, eu gostaria também que você segurasse a Santa Ceia do Senhor, como nós acabamos de ministrar a palavra. O mais importante, a atitude mais importante daquela mulher foi ir até Jesus. Ir até Jesus e ter uma vida transformada. Então, quando eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus, o meu coração para o Senhor Jesus, muito jovem, assim como você, hoje não tão jovem, mas eu era bem novinha quando eu entreguei minha vida para Jesus. Quando eu decidi que eu queria viver para Ele, quando eu decidi que eu queria sentir o cheiro dEle, que eu queria experiências com o Senhor, eu entendi que o sacrifício de Jesus na cruz me limpa do pecado, que quando eu olho para a cruz eu sou perdoada dos pecados, que quando eu olho para a cruz eu entendo o amor tão grande de Jesus por mim. Então segure aí, nós vamos apresentar ao Senhor, nós vamos agradecer ao Senhor. Aleluia. Pai, nós consagramos a Ti, nós apresentamos a Ti. Nós apresentamos, Senhor, a Santa Ceia. Entendemos, Pai, que o Senhor veio ao mundo como homem, morreu numa cruz e ao terceiro dia ressuscitou. E esse sacrifício nos trouxe vida, nos faz ser livres. E esse sacrifício, Pai, renova a aliança do Senhor conosco. Muito obrigada, Pai, nós consagramos a Ti. Nós Te agradecemos, sabemos que não é um momento de separar pecadores de santo, mas é um momento de entendermos o Teu sacrifício para nos dar vida, para nos dar paz, para nos dar a eternidade com o Senhor. Nós oramos, Pai, nós consagramos ao Senhor e Te agradecemos por poder participar da Sua mesa, em nome de Jesus. Aleluia. Você é livre para cear, para tomar do cálice, para comer do pão, amém? Gostaria de fazer a leitura de Mateus capítulo 26, versículo 26, sobre a ceia do Senhor. Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu aos discípulos, dizendo: peguem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos, dizendo: bebam todos vocês, porque isto é o meu sangue que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados, o sangue que garante a aliança feita por Deus com seu povo. Eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho, até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino do meu Pai.
E nós te agradecemos, Pai, por poder participar da mesa do Senhor. E nós te agradecemos por essa aliança feita no teu nome, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. E agora nós vamos consagrar os dízimos, as ofertas. Irmãos, nada pode mudar a nossa fidelidade ao Senhor. Ele que tem nos mantido, Ele que tem nos sustentado. E aqui na nossa igreja, assim como você paga as contas na sua casa, a nossa igreja também tem as contas de água, contas de luz. Tem os funcionários da nossa igreja também. E nós somos mantenedores da casa do Senhor. Então, está aparecendo aí no seu vídeo o Pix para você poder fazer a transferência do dízimo, da oferta, o número para você mandar o comprovante, mas não deixe de ser fiel ao Senhor, porque o Senhor é fiel a nós, não porque nós merecemos, mas porque Deus é grande, porque Deus é misericordioso, por causa da graça do Senhor conosco. Então, se mantenha fiel no dízimo, na oferta, na casa do Senhor. Então, eu gostaria de orar também por você que vai consagrar o dízimo, a oferta, para que no nome de Jesus essa fidelidade seja constante em seu coração. Pai, nós oramos a Ti, te agradecendo pelos dizimistas, ofertantes, pessoas que devolvem o dízimo por causa da obediência ao Senhor, por entender a palavra, que com amor, Pai, trazem ofertas à casa do Senhor. É um privilégio para nós fazer parte do reino, assim como aquele menino que tinha 5 pães e 2 peixes, e aquilo ele entregou ao Senhor para que outras vidas fossem abençoadas. Assim somos nós, quando somos fiéis ao Senhor nos dízimos e nas ofertas. Com alegria fazemos parte do reino, fazemos parte dessa casa. Nós oramos, meu Pai, para que o Senhor abençoe aquele Deus que tem orado, buscado um emprego, aquele que tem orado, Deus, para bater metas. Enfim, o Senhor sabe da necessidade dos teus filhos. Oramos, meu Pai, para que o Senhor os abençoe no nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor guarde seu coração. Nós vamos receber a Duda, que tão novinha também entregou a vida para Jesus, que vai nos abençoar a cabeça apostólica, né, Duda? Deus abençoe. Levanta as suas mãos, eu quero orar com você. Deus, muito obrigada por esse culto. Eu te peço que abençoe a nossa semana, que nos livre de todo mal. Amém. E que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo estejam com vocês, hoje e para sempre. Amém.